Numa noite silenciosa, um homem se ajoelha em oração, mas suas palavras não são grandiosas. Ele pede força para suportar, pede sabedoria para liderar, pede paz para continuar. O que ele não sabia é que, enquanto orava por algo simples, Deus já estava arquitetando algo que ultrapassava não apenas o seu pedido, mas tudo o que sua mente seria capaz de conceber. Essa cena, embora pareça cotidiana, revela uma das maiores verdades espirituais já registradas nas Escrituras. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele revelou algo que muitos ainda não compreenderam plenamente. Há um poder em ação dentro de nós que é capaz de realizar infinitamente mais do que conseguimos imaginar. Mas por que essa promessa parece distante para tanta gente? E o que realmente significa viver essa dimensão sobrenatural? Há verdades que não podem simplesmente ser ouvidas, elas precisam ser vividas. E quando uma revelação como essa toca a alma, tudo muda. A forma de orar, de esperar e até de sonhar. Por isso, se você valoriza conteúdos que não apenas informam, mas acendem a fé e ampliam sua visão espiritual, este é o lugar certo. Inscreva-se agora no canal e caminhe com a gente em direção a tudo aquilo que está além do que se pode pedir ou imaginar. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele não estava lançando frases de efeito para motivar emocionalmente seus leitores. Ele estava revelando uma realidade espiritual profunda. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa verdade, registrada em Efésios capítulo 3, versículo 20, não é um exagero retórico, mas uma janela aberta para a natureza ilimitada de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos esse padrão de um Deus que constantemente ultrapassa os limites da lógica humana, surpreendendo os que confiam nele. Desde Abraão, que recebeu a promessa de um filho na velhice, até Maria, visitada por um anjo com uma notícia humanamente impossível, a Bíblia é um testemunho de que Deus opera fora da matemática comum da vida. Ao olharmos para a expressão infinitamente mais, somos levados a confrontar nossos próprios limites. Nós oramos com base na nossa experiência, pedimos conforme nossas necessidades visíveis e imaginamos apenas até onde nossa mente alcança. Mas Deus não se prende à lógica que conhecemos. Ele se move em um nível de propósito eterno, respondendo orações não apenas com soluções, mas com revelações. Quando alguém ora por cura, Deus pode não só restaurar o corpo, mas também despertar um ministério. Quando alguém clama por provisão, Deus pode usar a necessidade como porta para uma nova estação de vida. Essa promessa, contida nas palavras de Paulo, tem o poder de confrontar a mentalidade de escassez que muitas vezes governa nosso modo de ver Deus. Ele não é um pai que apenas responde com o mínimo necessário. Ele é abundante, generoso, transbordante. É por isso que confiar nessa promessa exige mais do que otimismo. Exige rendição total à soberania divina. Quando cremos que Ele pode fazer além do que pedimos, estamos abrindo espaço para que Sua vontade perfeita, que é boa e agradável, se manifeste sem as restrições da nossa compreensão limitada. A mente humana resiste naturalmente à ideia de que algo possa acontecer além do que ela projeta. Nossa educação, experiências passadas e traumas moldam a forma como nos relacionamos com expectativas. Mas a fé é por natureza subversiva. Ela não se apoia no que é visível ou provável. Ela olha para o caráter de Deus e encontra segurança não nas circunstâncias, mas em quem Ele é. E esse é o ponto central da promessa de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Não se trata de orações mais criativas ou fé mais intensa, mas de um Deus que já está operando e opera em proporções eternas. Essa realidade não nos chama a pedir menos ou a imaginar com medo de errar,
mas a entrar num relacionamento mais profundo com Deus, onde nossas orações deixam de ser um limite e passam a ser um ponto de partida. Ao invés de esperar apenas o necessário, somos convidados a esperar o sobrenatural. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. E se Ele já prometeu fazer além, quem somos nós para reduzir suas promessas ao tamanho das nossas expectativas? Para compreender a profundidade da promessa de Efésios, capítulo 3, versículo 20, é essencial olhar para quem a faz possível. Não se trata de uma força impessoal ou de um conceito abstrato. Estamos falando do Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, que desde o princípio revelou ser pessoal, ativo e intensamente envolvido com a história humana. O mesmo Deus que formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, é aquele que agora promete agir além de tudo que conseguimos conceber. Isso muda completamente a forma como vemos essa promessa, não como um desejo otimista, mas como uma extensão do caráter divino. Desde o início das Escrituras, Deus se apresenta como aquele que vê além do momento presente. Quando chamou Moisés do meio da sarça ardente, ele já via a libertação do povo do Egito, mesmo que Moisés ainda estivesse preso ao medo do próprio passado. Quando escolheu Davi entre os filhos de Jessé, Deus não se guiou pelas aparências, mas pelo coração. Isso revela um padrão constante. Deus age a partir de uma perspectiva eterna e não limitada ao agora. O que para nós parece ser um improvável milagre, para Ele é apenas o próximo passo no cumprimento de um plano perfeito. Esse Deus que age além do que pedimos ou imaginamos, também é profundamente sensível às nossas dores e limitações. Ele não responde com grandeza para se exibir, mas para manifestar seu amor. Cada vez que Ele realiza algo além do esperado, está nos revelando mais de sua natureza. Ao multiplicar 5 pães e 2 peixes, Jesus não apenas alimentou uma multidão. Ele mostrou que o reino de Deus não opera por escassez, mas por transbordamento. Essa generosidade faz parte do DNA do Deus que Paulo descreve na carta aos Efésios. Entender quem é Deus nos leva a reformular não apenas o que pedimos, mas como nos relacionamos com Ele. O foco deixa de estar na grandiosidade das bênçãos e passa a estar na grandiosidade do caráter divino. Deus não é surpreendente apenas porque pode fazer milagres, mas porque sua fidelidade, misericórdia e justiça nunca falham. Ele age além da nossa imaginação, porque seu amor é ilimitado. E se seu amor é assim, não há como prever onde ele pode nos levar quando escolhemos confiar plenamente. É nessa confiança que a vida cristã ganha uma nova dimensão. Saber quem é o Deus, que promete fazer infinitamente mais, gera uma fé que não se baseia em méritos, mas em relacionamento. É como um filho que confia não porque entende todos os caminhos do Pai, mas porque sabe que é amado. Quando compreendemos a natureza do Deus que opera além, nossa fé deixa de ser uma expectativa ansiosa e se transforma em uma esperança segura. As palavras impactantes de Efésios, capítulo 3, versículo 20, não surgem isoladamente. Elas são o clímax de uma oração profunda, feita pelo apóstolo Paulo, uma súplica que começa no versículo 14 e se desenrola como uma melodia crescente, culminando na revelação de um Deus que ultrapassa todas as expectativas. Ao dobrar seus joelhos diante do Pai, Paulo não pede bênçãos superficiais. Ele intercede para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior, arraigados em amor, e cheguem a conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Essa oração é um convite à intimidade com Deus. Paulo não está focado em resolver problemas exteriores, mas em moldar o coração dos fiéis para que eles estejam preparados para receber o que Deus deseja fazer. Ao final da oração, ao declarar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Paulo não está sugerindo um exagero.
Ele está reconhecendo que, por mais elevada que tenha sido sua intercessão, Deus ainda vai além. Isso revela um princípio espiritual essencial. Quanto mais profunda for nossa comunhão com Deus, mais ampla será a nossa percepção do que Ele pode fazer. O que impressiona nessa oração é a sua progressão. Paulo não se contenta com o conhecimento racional do amor de Cristo. Ele ora para que esse amor seja experimentado, sentido, vivido. E nesse contexto de plena imersão na presença divina, ele afirma que Deus opera além do que pedimos ou pensamos. Isso nos mostra que o além de Deus não está reservado apenas aos milagres visíveis, mas também à transformação interior que poucos percebem, mas que muda tudo. A estrutura da oração de Paulo nos ensina algo precioso. Antes de Deus agir em nossa realidade, Ele deseja agir em nosso interior. Fortalecer o homem interior, segundo ele, é fundamental para compreender o amor de Cristo e, consequentemente, estar pronto para o que Deus fará. Muitas vezes pedimos respostas externas, mas Deus deseja nos preparar por dentro para receber aquilo que ultrapassa nossa imaginação. Esse preparo interior não pode ser ignorado por quem deseja viver a plenitude da promessa de Efésios, capítulo 3, versículo 20. A oração de Paulo, ao invés de limitar a ação divina, a expande. Ele termina exaltando a grandeza de Deus, reconhecendo que sua obra se move por um poder que já atua em nós. Esse detalhe é crucial. Deus não está distante, aguardando que façamos grandes pedidos. Ele já está operando, e quanto mais nos alinhamos com Ele em oração, mais nossa visão se alarga para perceber o impossível acontecendo em detalhes do cotidiano que antes passavam despercebidos. Quando Paulo declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ele ainda acrescenta um detalhe crucial. Segundo o poder que opera em nós. Essa é uma das revelações mais revolucionárias desse versículo. Não se trata de um poder distante, armazenado nos céus, esperando ser ativado por pedidos corretos. Trata-se de um poder presente, ativo, já operando dentro de cada pessoa que pertence a Cristo. Essa afirmação nos obriga a ressignificar completamente a forma como enxergamos nossas limitações e possibilidades. O centro da ação divina não está nas circunstâncias externas, mas na realidade interna moldada pelo Espírito Santo. Esse poder não é uma força mística que age sem direção. Ele é o próprio Espírito de Deus, que, como afirma Romanos capítulo 8, versículo 11, é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e habita em nós. Isso eleva a nossa compreensão espiritual para além da religião comum. Muitos creem em um Deus poderoso, mas poucos vivem com a consciência de que esse poder já está atuando dentro deles. A oração, nesse contexto, não é um grito desesperado pedindo algo novo, mas um alinhamento com o que já está em movimento no interior do coração que crê. E quando entendemos isso, nossa postura muda. Em vez de esperarmos milagres como visitantes ocasionais, passamos a viver como participantes do sobrenatural. Cada desafio, cada limitação, cada crise se torna uma oportunidade para que o poder que opera em nós se manifeste. Isso não elimina as dificuldades, mas altera a forma como as enfrentamos. O medo cede espaço à esperança. A ansiedade é substituída por confiança, porque o que sustenta nossa expectativa não é nossa força, mas a realidade do Espírito que habita em nós. Vale destacar que esse poder não é voltado exclusivamente para realizações externas. Ele transforma caráter, renova mente, fortalece fé. Ele nos capacita a perdoar quando somos feridos, a permanecer firmes quando tudo parece desabar, a amar quando somos rejeitados. Esse tipo de manifestação é muitas vezes mais poderosa do que um milagre físico, porque revela um Deus que não apenas responde orações, mas molda pessoas para refletirem sua glória.
Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 13, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Saber que esse poder já está atuando em nós é libertador. Tira de nossos ombros o peso de termos que produzir fé suficiente, orações longas o bastante ou comportamentos irrepreensíveis. Nos convida, ao invés disso, a confiar plenamente no que Deus está fazendo, mesmo quando não vemos. Isso nos posiciona não como pedintes ansiosos, mas como filhos que caminham com a certeza de que o Pai já está agindo do jeito dele, no tempo dele e para a glória dele. Existe uma tensão natural entre o que desejamos alcançar e aquilo que de fato conseguimos realizar. Vivemos cercados por limitações físicas, emocionais, financeiras e espirituais. Essa consciência de limite é parte da experiência humana desde Gênesis capítulo 3, quando a queda no Éden introduziu o caos na criação. Contudo, a promessa de Efésios, capítulo 3, versículo 20, nos chama a contemplar um Deus que não compartilha dessas mesmas limitações. Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço, pelas circunstâncias ou pela lógica humana. Ele age além. Essa diferença entre o finito e o infinito não nos coloca em posição de desespero, mas de adoração. É justamente porque Deus é ilimitado que podemos descansar. Nossa fragilidade não é uma barreira para Ele. Ao contrário, é o cenário ideal para que sua força se revele. Como Paulo bem entendeu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, é quando reconhecemos nossos limites que nos abrimos para ver o sobrenatural se manifestar com maior clareza. Muitos vivem frustrados por sentirem que suas orações não são respondidas ou que suas expectativas estão constantemente sendo frustradas. Isso geralmente acontece quando projetamos nossas limitações sobre Deus. Oramos com medo de pedir demais, de parecer ousados, ou até mesmo de sermos espiritualmente ambiciosos. Mas a verdade é que o próprio Deus nos convida a confiar em sua generosidade. Ele não responde com base na nossa capacidade de imaginar, mas segundo os recursos dele, e esses não têm fim. Esse contraste entre o humano e o divino também revela o quanto precisamos aprender a esperar com humildade e fé. Deus pode agir no último instante ou de forma silenciosa e progressiva. Ele pode surpreender em áreas que nem sequer foram mencionadas em nossas orações. Há uma beleza em servir a um Deus que não cabe nas categorias que criamos. Ele opera com sabedoria eterna, vendo o fim desde o começo e conduzindo todas as coisas para um propósito maior do que aquilo que conseguimos entender. A vida cristã, quando vivida a partir dessa perspectiva, deixa de ser uma sequência de tentativas e erros e passa a ser um caminhar constante de confiança. Saber que servimos a um Deus ilimitado não nos desumaniza, mas nos fortalece. Ele não ignora nossas fraquezas, mas as usa como cenário para revelar sua glória. E esse contraste diário entre nossos limites e a sua infinitude é o que transforma completamente a jornada de fé. A capacidade de imaginar é uma das maiores dádivas que Deus deu ao ser humano. Somos os únicos seres da criação capazes de projetar mentalmente o futuro, sonhar com realidades diferentes e desejar coisas que ainda não existem. No entanto, mesmo essa faculdade extraordinária é limitada. E o que Paulo nos diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20, é que Deus não apenas faz mais do que pedimos, mas mais do que conseguimos imaginar. Isso abre uma nova dimensão da fé. Uma fé que não depende de entender o que está por vir, mas que confia na natureza de um Deus que sempre vai além. Essa fé não é passiva, ela não é cega.
Ela é uma escolha consciente de acreditar que, mesmo quando não temos ideia de como as coisas irão acontecer, Deus já está operando nos bastidores. Hebreus capítulo 11. Versículo 1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa convicção é o que nos permite orar com ousadia, sonhar com coragem e caminhar com esperança, mesmo diante de impossibilidades visíveis. Ao longo da Bíblia, vemos pessoas que ousaram imaginar algo impossível. José sonhou com um futuro que o colocou no governo de um império. Neemias viu mentalmente os muros de Jerusalém restaurados antes mesmo de dar o primeiro passo. Esther entrou na presença do rei com a convicção de que Deus poderia mudar decretos. Em todos esses casos, a imaginação se tornou uma ferramenta nas mãos de Deus, que usou sonhos humanos para cumprir propósitos eternos. Mas a fé vai além do que imaginamos. Ela também nos confronta, porque às vezes o que imaginamos não é o que Deus tem para nós. E nesse ponto é preciso maturidade espiritual para abrir mão de certos sonhos, confiando que o que Deus fará será ainda maior, mesmo que diferente. Fé não é ter controle sobre o futuro, é confiar em quem está no controle. E quando conseguimos viver com essa postura, abrimos as portas para que o extraordinário de Deus se manifeste em nosso cotidiano. Essa dimensão de fé nos desafia a orar não apenas com pedidos, mas com disponibilidade, a dizer: Senhor, surpreenda-me com a tua vontade. Quando isso se torna parte da nossa prática espiritual, deixamos de ser reféns das nossas limitações mentais e nos tornamos parceiros de um Deus criativo, generoso e ilimitado. E é nesse lugar de entrega e confiança que o impossível começa a acontecer, muitas vezes de forma tão natural que só percebemos depois o quanto fomos além do que sequer poderíamos imaginar. O poder mencionado em Efésios capítulo 3, versículo 20, não é uma energia solta no ar, tampouco uma força acessada apenas em momentos extremos de fé. Esse poder tem um nome e uma presença, o Espírito Santo. Ele é o agente do impossível dentro de nós, enviado por Cristo para habitar em cada crente, selando, orientando, consolando e capacitando. É o Espírito quem nos conecta com o céu enquanto caminhamos na terra. E é por meio dele que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, pois é Ele quem conhece profundamente os planos de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como ensina Romanos capítulo 8, versículo 26. Essa ação do Espírito não é limitada a manifestações extraordinárias. Ela ocorre nos detalhes do dia a dia, em decisões difíceis, em palavras que surgem no momento certo, em paz que excede o entendimento. O impossível de Deus se manifesta quando o Espírito nos dá forças para perdoar quem nos traiu, nos ajuda a perseverar em meio ao luto, ou nos impulsiona a começar de novo quando tudo parece perdido. Ele age silenciosamente, mas poderosamente, tecendo propósitos eternos em meio às tramas da nossa existência. Muitos crentes negligenciam o relacionamento com o Espírito Santo, buscando experiências religiosas sem entender que é Ele quem revela o coração de Deus e ativa a fé necessária para viver o além. Quanto mais íntimos nos tornamos do Espírito, mais sensíveis ficamos à voz de Deus e mais prontos estamos para caminhar por caminhos que não entenderíamos naturalmente. Não é possível viver o que Efésios capítulo 3, versículo 20, promete sem dependência plena do Espírito. Ele não é um recurso adicional, ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo também nos lembra de quem somos em Deus. Em tempos de dúvida, Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos. Em momentos de fraqueza, Ele fortalece. Em horas de escuridão, Ele ilumina.
É por meio dele que conseguimos crer mesmo sem ver, confiar mesmo sem entender, esperar mesmo quando tudo parece perdido. Essa obra invisível do Espírito é o motor que nos move rumo ao propósito eterno que está além do que podemos imaginar. Reconhecer a presença do Espírito em nós nos leva a uma postura de reverência e sensibilidade. Ele não impõe sua vontade, ele convida, não age com estardalhaço, ele transforma em silêncio. E quando cooperamos com ele, quando damos espaço para sua ação, começamos a experimentar o que seria impossível em qualquer outra circunstância. É nesse terreno fértil da comunhão com o Espírito que o extraordinário se torna acessível. Nem sempre o infinitamente mais de Deus vem em forma de relâmpagos ou eventos espetaculares. Muitas vezes ele opera em silêncio, longe dos olhos humanos, tecendo milagres que só serão percebidos quando olharmos para trás e ligarmos os pontos. São os testemunhos ocultos, aqueles que não sobem ao púlpito, mas que sustentam vidas com a mesma força de um grande milagre. Quando Paulo declara que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, ele também está reconhecendo que muitas vezes nem saberemos exatamente o que Deus fez, até que a história esteja completa. Isso nos lembra das palavras de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que afirma que Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Há livramentos que nunca conheceremos. Portas que se fecharam e que hoje nos parecem derrotas, mas que eram, na verdade, desvios providenciais. Relações que acabaram e abriram espaço para curas profundas. O silêncio de Deus, muitas vezes interpretado como ausência, é, na verdade, um campo de ação intensa da sua providência. Ele não precisa anunciar cada movimento. Ele apenas cumpre seu plano, muitas vezes longe do nosso radar emocional. Os testemunhos ocultos desafiam nosso senso de controle. Queremos entender tudo, ver resultados imediatos, medir cada passo da jornada. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos protege de saber demais, para que não sejamos impedidos de confiar. Quando ele age em silêncio, está nos ensinando a fé que não depende de sinais, mas da certeza de que ele é bom, mesmo quando não parece estar agindo. A história de José, vendido pelos irmãos, é um exemplo claro. Anos de silêncio e sofrimento precederam o cumprimento do sonho. E em todo o tempo, Deus estava presente alinhando cada detalhe. Há pessoas que vivem hoje respostas a orações que nem chegaram a fazer. Deus viu necessidades antes que fossem formuladas em palavras, e mesmo que elas não saibam, já estão vivendo no além da promessa. Essa percepção transforma a gratidão. Deixamos de agradecer apenas pelo visível e passamos a louvar também pelo invisível, porque sabemos que Ele está operando, ainda que não saibamos exatamente onde ou como. Aprender a enxergar os testemunhos ocultos nos torna mais sensíveis à presença de Deus nas pequenas coisas, nos detalhes ignorados, nas coincidências inexplicáveis, nas emoções que nos preservam. Há uma assinatura divina. E quando reconhecemos que até o silêncio dele é cheio de propósito, vivemos com mais paz e confiança. Porque entendemos que não é necessário ver o milagre para saber que ele está acontecendo. Nem sempre recebemos exatamente aquilo que pedimos a Deus. Não porque ele nos ignorou, mas porque o que pedimos era pequeno demais diante do que ele havia planejado. Há momentos em que nossas orações, embora sinceras, estão aquém do que Deus deseja realizar. Efésios capítulo 3, versículo 20, revela essa realidade de forma sublime. Deus faz além, não porque nossas petições sejam fracas, mas porque seus propósitos são mais amplos. E isso se conecta com Isaías capítulo 55, versículo 9, onde o Senhor declara que seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos
e seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Às vezes pedimos livramento e Deus responde com crescimento. Oramos para que uma porta seja aberta e Ele nos ensina a construir uma nova. Suplicamos por respostas rápidas e Ele nos entrega maturidade para suportar processos lentos. Isso não é crueldade divina, é sabedoria celestial. Deus está mais interessado em formar Cristo em nós do que em satisfazer cada pedido imediato. E muitas vezes o não de hoje é o sim para algo muito maior amanhã. Existe também o risco de limitarmos Deus com nossas próprias palavras. Pedimos com base no que conhecemos, mas Deus responde com base no que Ele vê adiante. Abraão pediu um filho, mas Deus viu uma nação. Moisés pediu para libertar o povo, e Deus estabeleceu uma aliança eterna. Pedro pediu para andar sobre as águas, e Jesus o ensinou a confiar mesmo quando afundava. Isso mostra que o pedido pode ser bom, mas o propósito é sempre melhor. O desafio está em aceitar quando Deus nos nega algo que tanto desejamos. A decepção pode bater à porta, especialmente quando não compreendemos os porquês. Mas é nesse ponto que a fé amadurece. Quando deixamos de medir a fidelidade de Deus pelas respostas que desejamos e passamos a confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando tudo parece contrário, a nossa fé se enraiza. E nessa maturidade espiritual, nos tornamos capazes de reconhecer que a vontade de Deus, mesmo quando dolorosa, é infinitamente melhor do que qualquer plano que poderíamos imaginar. Por isso, quando sentir que Deus ignorou um pedido seu, considere que talvez Ele tenha respondido de uma forma superior. Talvez você esteja vivendo algo que nem ousou pedir, porque Ele já sabia o que era melhor. E essa confiança transforma a nossa forma de orar. Não mais com ansiedade, mas com ousadia e humildade, sabendo que, ainda que peçamos pouco, Ele nos surpreenderá com muito. Deus deseja fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas muitas vezes é o nosso próprio pensamento limitado que impede esse fluir. A mente humana, quando não é renovada, opera dentro de padrões naturais, repetitivos e frequentemente guiados por medo, dúvida e incredulidade. Paulo compreendia essa limitação e, por isso, escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O infinitamente mais não pode ser plenamente vivido com uma mentalidade moldada por padrões terrenos. Essa renovação da mente não é um processo automático. Ela exige intencionalidade, exposição contínua à palavra, oração constante e rendição diária ao Espírito Santo. O que pensamos influencia diretamente o que esperamos de Deus. Se nossa mente está cheia de limitações humanas, nossas orações também serão pequenas. Mas se ela é moldada pela verdade divina, aprendemos a esperar grandezas, não porque somos merecedores, mas porque conhecemos o caráter de quem promete. E esse tipo de transformação interna é o que abre portas para experiências espirituais além da média. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de pensar segundo Cristo. Ter uma mente renovada é passar a raciocinar com base na eternidade, enxergando os fatos com os olhos da fé. É perceber que a crise é uma oportunidade para amadurecimento, que o deserto é campo fértil para milagres e que a espera não é tempo perdido, mas preparo divino. Com a mente renovada, não limitamos Deus ao que é lógico, porque compreendemos que a lógica dele está acima da nossa compreensão. Esse tipo de mente também afasta a religiosidade estéril, que se contenta com rotinas e rituais sem vida. Quando a mente é renovada, a fé se torna vibrante e a esperança se renova a cada manhã.
As Escrituras ganham novo sabor, a oração se torna um encontro vivo e os desafios deixam de ser vistos como ameaças e passam a ser oportunidades para Deus mostrar sua grandeza. Viver com essa mentalidade nos posiciona para receber aquilo que está além do que pedimos ou pensamos, pois já estamos alinhados com os pensamentos do alto. A transformação da mente não apenas desbloqueia milagres, mas muda nossa forma de viver. Passamos a esperar mais de Deus, a pedir com ousadia, a imaginar sem medo, porque sabemos que não estamos projetando sonhos vazios, mas respondendo ao convite de um Pai que quer fazer muito além do que podemos compreender. E essa postura nos leva a romper com a mediocridade espiritual, permitindo que a vida cristã se torne um campo de experiências profundas com o sobrenatural. A confiança no infinitamente mais prometido por Deus esbarra muitas vezes em nossa necessidade de controle. Queremos respostas imediatas, explicações claras, caminhos previsíveis. Mas Deus opera em dimensões que não se submetem à nossa lógica. Ele está no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele vê o todo enquanto nós vemos fragmentos. Como afirma Jó, capítulo 37, versículo 5, Deus troveja maravilhosamente com a sua voz, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Essa incapacidade de controlar o agir de Deus não é motivo de medo, mas de descanso. A dimensão onde Deus age está repleta de propósitos invisíveis. Há coisas que Ele permite agora para evitar dores maiores depois. Outras vezes, Ele retém uma bênção temporariamente para nos preparar melhor para recebê-la. Ele está construindo uma obra muito mais complexa do que conseguimos imaginar. Isso exige de nós uma fé que não se apoia em explicações, mas em confiança. Saber que Deus está operando, mesmo sem nossa aprovação ou entendimento, é o que mantém o coração em paz, em meio à confusão. Esse agir divino fora do nosso controle também é um lembrete da nossa posição diante dele. Somos filhos, não gerentes do céu. Não somos chamados a entender tudo, mas a crer. Quando aceitamos esse lugar, deixamos de lutar contra os processos e passamos a fluir neles. Deixamos de perguntar por quê e passamos a dizer, em ti confio. A história de Noé, por exemplo, mostra um homem que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, simplesmente porque confiou no que Deus disse. Isso é viver na dimensão da fé. Há momentos em que Deus muda tudo em questão de horas e outros em que Ele parece não fazer nada por anos. Mas mesmo no silêncio, Ele está movendo peças, conectando destinos, ajustando circunstâncias. A percepção humana é limitada pelo tempo, mas Deus se move no eterno. O que nos parece atraso pode ser sincronia perfeita em seu plano. E essa convicção muda nossa postura diante dos altos e baixos da vida. Não os tememos mais, porque sabemos que cada etapa é parte de algo maior. Reconhecer que Deus age em dimensões que não controlamos não é desistir de orar ou de sonhar. Pelo contrário, é orar com mais fé, sabendo que Deus responde com sabedoria. É sonhar com mais liberdade, sabendo que Ele pode ir além. E é viver com mais humildade, lembrando que o controle não é nosso, mas o cuidado sim. Porque nas mãos dele, até aquilo que foge ao nosso entendimento é parte de um plano que resultará em glória. A leitura superficial de Efésios capítulo 3, versículo 20, pode levar alguns a enxergar a promessa como um passaporte para experiências milagrosas constantes. Mas o verdadeiro poder dessa revelação não está apenas nos milagres visíveis, e sim na transformação interior que ocorre em quem caminha com Deus. O infinitamente mais não é uma máquina de realizações externas, mas uma jornada de mudança profunda no caráter, nos valores e na forma de viver. O maior milagre que Deus pode realizar é transformar um coração endurecido em um coração rendido. Jesus operou muitos milagres, mas sempre esteve mais interessado na transformação do interior das pessoas.
Quando curou o paralítico em Cafarnaum, antes de ordenar que ele andasse, declarou que seus pecados estavam perdoados. Isso revela que a maior cura não era a do corpo, mas a da alma. Em Mateus, capítulo 9, versículo 6, ele deixa claro que tem autoridade para perdoar pecados e restaurar vidas por completo. O milagre externo foi apenas um sinal da obra mais profunda e eterna. Esse padrão se repete nas nossas vidas. Muitas vezes pedimos uma solução para um problema, mas Deus usa aquele problema para nos tornar mais humildes, mais pacientes, mais dependentes dele. O infinitamente mais pode ser uma fé inabalável no meio da perda, um coração em paz no meio do caos, ou uma alegria que não depende das circunstâncias. É esse tipo de transformação que sustenta a fé a longo prazo, que prepara o crente para viver não apenas o milagre, mas o propósito. A maturidade espiritual passa por reconhecer que Deus não está nos treinando para uma vida confortável, mas para uma vida frutífera. Ele deseja formar Cristo em nós, e isso envolve processos de lapidação que às vezes parecem silenciosos, mas são profundamente eficazes. Cada oração não respondida como gostaríamos pode estar gerando uma fortaleza interior que vai sustentar grandes responsabilidades futuras. Cada espera dolorosa pode estar alinhando nosso coração com os valores eternos. Viver o além de Deus é permitir que Ele faça dentro de nós o que não conseguimos fazer por nós mesmos. É abrir espaço para o Espírito moldar cada área, até que sejamos imagem e semelhança de Cristo em nosso modo de pensar, sentir e agir. Esse tipo de transformação é mais profunda do que qualquer bênção visível. E quando ela acontece, os milagres externos se tornam apenas um reflexo de uma obra interior muito maior e mais gloriosa. Muitas vezes, a espera é mal interpretada como uma fase de inatividade espiritual, como se Deus estivesse distante ou indiferente. Mas na realidade do reino, esperar em Deus é um ato ativo, cheio de propósito e profundidade. A promessa de Efésios capítulo 3, versículo 20, exige um coração disposto a aguardar com fé, porque o infinitamente mais de Deus nem sempre chega no tempo que esperamos. Salmos capítulo 40, versículo 1, descreve isso com clareza. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A espera não é um espaço vazio, é um campo fértil onde a fé é amadurecida. Deus não está apenas preparando as circunstâncias, Ele está preparando você. Enquanto você aguarda uma resposta, Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua alma, ajustando sua visão. A espera é onde aprendemos a confiar em Deus pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer. É o momento em que nossa confiança é purificada de interesses pessoais e alinhada com a vontade dele. Nesse tempo, somos confrontados com nossas impaciências e redirecionados a uma fé que descansa, mesmo sem compreender. Esperar não é um sinal de fé fraca, mas de maturidade espiritual. O exemplo de Abraão é impactante nesse sentido. Ele recebeu uma promessa e esperou durante anos até que o cumprimento se manifestasse em Isaque. Romanos, capítulo 4, versículo 20, nos lembra que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Esse fortalecimento só acontece quando entendemos que, durante a espera, Deus não está em silêncio, Ele está nos edificando. Enquanto esperamos, Deus trabalha nos bastidores. Portas estão sendo preparadas, conexões estão sendo construídas, circunstâncias estão sendo alinhadas. Quando tudo estiver pronto, o que parecia demorado será compreendido como tempo perfeito. Mas a espera só terá valido a pena se soubermos aproveitá-la para crescer em intimidade com o Pai, nos aprofundar na palavra, servir com fidelidade e manter nossos olhos firmes na promessa,
Cada momento de espera pode se tornar um lugar de revelação. A verdadeira preparação para o impossível não acontece quando o milagre chega, mas antes dele. É no tempo de espera que a raiz da fé se aprofunda, que a obediência é testada, que o coração se alinha ao céu. E é nesse terreno fértil que o infinitamente mais de Deus encontra espaço para florescer. Esperar, portanto, não é ficar parado. É posicionar-se com expectativa, sabendo que algo maior está por vir. Algo que os olhos ainda não viram, mas que Deus já determinou. A forma como Deus responde nossas orações raramente segue o cronograma que estabelecemos. Ele não é refém do nosso relógio. Muitas vezes achamos que algo já passou do prazo ou que a oportunidade foi perdida. Mas com Deus não existe atraso, existe propósito. O tempo dele é soberano. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, declara que para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa verdade desafia nosso senso de urgência e nos convida a confiar num Deus que não se atrasa, mas age com precisão cirúrgica. É possível que o milagre venha depois do esperado, mas ele nunca será fora do plano perfeito de Deus. Jesus, por exemplo, chegou 4 dias após a morte de Lázaro. Para muitos, isso parecia tarde demais. Mas foi exatamente nesse atraso que a glória de Deus se manifestou com ainda mais intensidade. O fora do tempo de Deus é, muitas vezes, o palco ideal para que o impossível se revele. Ele age quando tudo parece perdido para mostrar que nenhuma situação é maior que seu poder. Nosso desafio é não perder a esperança durante a espera prolongada. Quando oramos por algo durante meses ou anos e nada muda, é fácil acreditar que Deus nos esqueceu. Mas a verdade é que Ele está alinhando todas as coisas para que o milagre não apenas resolva um problema, mas revele um propósito maior. A diferença entre tempo e propósito é que o tempo passa, mas o propósito permanece. Ele não se perde, não se desgasta, não se dissolve com o passar dos dias. Mesmo quando a resposta parece ter sido negada, é possível que Deus esteja redirecionando para algo ainda mais completo. A história de Ana, mãe de Samuel, é um exemplo claro disso. Ela orou por um filho durante anos. Quando finalmente foi atendida, gerou não apenas um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. A resposta veio depois, mas com um impacto muito maior do que ela poderia imaginar. É exatamente isso que Efésios capítulo 3, versículo 20 nos mostra. Deus faz mais, e muitas vezes faz diferente, para cumprir algo eterno. Quando aprendemos a confiar mais no propósito do que no tempo, experimentamos paz, mesmo sem respostas imediatas, porque sabemos que o que Deus está fazendo é maior do que o que pedimos, e se Ele está demorando, é porque está fazendo com perfeição. A resposta pode vir quando você menos esperar, mas quando ela chegar, fará sentido, carregará propósito e revelará a fidelidade de um Deus que nunca age fora de hora. Ele age na hora dele e ela é sempre a melhor. A promessa registrada em Efésios capítulo 3, versículo 20, não foi escrita para ser apenas admirada. Ela é um convite à prática, uma nova forma de viver. Caminhar todos os dias com essa convicção é escolher enxergar a vida com os olhos da fé. Não significa que todos os desejos serão realizados, mas que em tudo há potencial para o extraordinário. Essa expectativa diária não é ilusão, é esperança baseada na fidelidade de Deus. Como afirma Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Viver nessa expectativa exige uma vigilância contínua sobre nossos pensamentos, sentimentos e declarações.
É preciso filtrar as vozes que tentam limitar nossa fé, silenciar a incredulidade e alimentar a confiança no caráter de Deus. Cada dia pode trazer um novo sinal, uma nova direção, uma pequena porta que conduz a algo muito maior. A expectativa não depende de grandes eventos, mas de um coração atento aos detalhes do agir de Deus. Essa forma de viver nos posiciona para receber. Quem caminha com expectativa ora com mais fervor, obedece com mais prontidão, se move com mais coragem. Não vive à mercê das circunstâncias, mas se mantém firme na promessa. Essa fé ativa nos leva a aproveitar cada oportunidade como um cenário onde Deus pode intervir. E mesmo quando não vemos resultado imediato, mantemos a certeza de que Ele está operando em níveis que vão além do visível. Não se trata de viver em euforia espiritual, mas em maturidade. Quem espera o infinitamente mais também sabe lidar com frustrações, aprender com as perdas e discernir a mão de Deus mesmo em caminhos tortuosos. A expectativa, quando baseada na palavra, se torna uma âncora que impede o coração de naufragar nos momentos difíceis. Ela nos lembra de que a história ainda está sendo escrita e que o autor é fiel. Adotar essa postura diariamente transforma tudo. Orações se tornam encontros vivos, tarefas rotineiras se tornam oportunidades e dificuldades se tornam atalhos para o propósito. É viver com os olhos fixos no Deus que não apenas pode, mas deseja fazer mais do que podemos imaginar. E ao cultivar essa esperança, nos tornamos não apenas testemunhas do sobrenatural, mas canais por onde Ele manifesta seu poder. Porque o infinitamente mais de Deus não é uma possibilidade distante, é uma realidade disponível para todo aquele que crê. Quando uma mensagem como essa desperta algo profundo dentro de nós, vale a pena registrar. Compartilhe nos comentários o que mais falou ao seu coração hoje. Sua experiência pode fortalecer alguém que está precisando de esperança. E se conhece alguém que precisa ser lembrado do poder de Deus que vai além dos limites humanos, envie este vídeo para essa pessoa. E não deixe de se inscrever no canal para continuar caminhando com conteúdos que edificam a fé com maturidade e profundidade.